A vida é moldada por decisões, grandes e pequenas. Cada escolha, desde as palavras que saem da boca até a forma como o dinheiro é gasto, constrói o caminho que se percorre. Algumas pessoas vivem no piloto automático, reagindo às circunstâncias sem questionar. Outras assumem o controle, transformando desafios em degraus para o crescimento. O primeiro passo para a liberdade pessoal é reconhecer que o poder de mudar sempre esteve nas mãos de quem ousa usá-lo. Dominar a si mesmo não é sobre perfeição, mas sobre consciência. Quando se percebe que as emoções, os pensamentos e os hábitos financeiros podem ser redirecionados, o jogo da vida muda. Não se trata de controlar tudo ao redor, mas de governar o que está dentro. Essa jornada começa com uma pergunta simples. Você está disposto a assumir a responsabilidade pela própria história? Muitos esperam por condições ideais, por um sinal externo que nunca chega. A verdadeira transformação surge quando se entende que o momento certo é agora. Cada dia oferece uma nova chance de ajustar a rota, de substituir velhos padrões por ações alinhadas com o futuro desejado. O poder das escolhas não está no acaso, mas na coragem de agir mesmo quando a dúvida persiste. Palavras têm peso. Elas podem abrir portas ou erguer muralhas, criar conexões ou destruir laços. Quando lançadas sem cuidado, tornam-se espinhos que machucam e afastam oportunidades. Quando escolhidas com intenção, transformam-se em pontes para relacionamentos mais sólidos. O que sai da boca não some no ar. Planta raízes no solo das memórias alheias. Algumas frases, ditas no calor do momento, deixam cicatrizes difíceis de apagar. Outras, carregadas de empatia, curam feridas antigas. A diferença está no espaço entre o impulso e a fala. Quem domina esse intervalo ganha o poder de direcionar diálogos em vez de ser arrastado por eles. Silêncio também é uma forma de sabedoria, principalmente quando as emoções ameaçam turvar o julgamento. Quem controla a própria voz não fala menos, fala melhor. Líderes, pais e amigos que inspiram não são os que mais discursam, mas os que sabem quando e como usar cada palavra. A comunicação eficaz não é sobre volume, mas sobre impacto. Quando as sementes lançadas forem cuidadosamente selecionadas, os frutos colhidos serão de respeito, confiança e influência positiva. Imagine um espelho que não mostra apenas o rosto, mas todas as interações já vividas. Nele, refletem-se conversas que aproximaram pessoas e outras que criaram abismos. Esse exercício revela um padrão. A maneira como alguém se expressa determina o tipo de ambiente que constrói ao redor. Quem grita colhe conflitos. Quem escuta constrói pontes. O problema nunca foi falar, mas o que é dito e como. Uma frase sarcástica pode corroer a confiança de anos. Um elogio genuíno pode reacender a motivação de alguém. A comunicação é um termômetro social, indicando se as relações estão saudáveis ou intoxicadas. Quando se olha para trás e vê arrependimentos, a lição não é calar-se, mas aprimorar a arte de expressar-se com clareza e respeito. Esse espelho também mostra oportunidades perdidas por omissão. Quantas vezes o medo de falar impediu ideias brilhantes ou reconciliações necessárias? O equilíbrio está em vencer tanto a impulsividade quanto o silêncio paralisante. Dominar a comunicação é entender que cada interação é uma chance de deixar uma marca, positiva ou negativa. A escolha é diária, e os resultados são cumulativos. A mente é um terreno fértil onde cada pensamento é uma semente. Algumas germinam como flores, trazendo clareza e motivação. Outras crescem como ervas daninhas, sufocando o potencial. O que diferencia uma mente produtiva de uma caótica não é a ausência de pensamentos negativos, mas a capacidade de identificá-los e substituí-los por ideias que impulsionam. Quem não cultiva esse jardim acaba colhendo os frutos amargos da indecisão e da autossabotagem. Pensamentos repetitivos criam caminhos neurais, como trilhas em uma floresta. Quanto mais percorridos, mais profundos se tornam. A boa notícia é que novos caminhos podem ser abertos. Quando a mente insiste em focar no problema, é possível treiná-la para buscar soluções. Esse não é um processo passivo, exige esforço consciente, como um jardineiro que poda, aduba e protege suas plantas. A recompensa é uma mentalidade que trabalha a favor, não contra. Grandes realizadores não são imunes a dúvidas, mas escolhem alimentar crenças que os movem adiante. Eles entendem que a mente é uma ferramenta. Pode ser usada para construir castelos ou cavar abismos. A pergunta crucial é: quais pensamentos estão sendo regados hoje? A resposta define não apenas o humor do momento, mas o destino de longo prazo.
Viver sem controle sobre os pensamentos é como entregar o leme de um navio ao vento. A embarcação pode até avançar, mas sem destino certo, ficando à mercê de tempestades emocionais. Quem assume o papel de piloto define o rumo, ajusta a velocidade e desvia de obstáculos. A diferença entre quem alcança seus objetivos e quem fica à deriva está nessa tomada de consciência. Eu decido para onde vou. Muitos passam anos esperando por condições perfeitas, como um capitão que só navega em mares calmos. O verdadeiro progresso acontece quando se aprende a operar o navio em qualquer clima. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas desenvolver habilidades para enfrentá-las. Autocontrole mental é a bússola que mantém o curso mesmo quando as ondas tentam desviar o caminho. O poder da direção pessoal está em pequenas escolhas diárias. Desde a decisão de focar no aprendizado em vez do fracasso até a disciplina de manter pensamentos alinhados com metas maiores. Ninguém nasce com o mapa completo, mas todos podem aprender a navegar. A questão é, quem está no comando do seu barco? Você ou as circunstâncias? Crenças são como óculos que filtram a realidade. Alguns enxergam possibilidades, outros, apenas barreiras. O curioso é que muitas dessas lentes foram instaladas sem permissão, por experiências passadas, opiniões alheias ou medos infundados. A reprogramação começa ao questionar. Essa crença me aproxima do que desejo ou me mantém preso? O cérebro adora padrões conhecidos, mesmo que sejam limitantes. Romper esse ciclo exige substituir não consigo por como posso. Não se trata de mero positivismo, mas de reescrever narrativas internas com evidências concretas. Cada vez que uma ação desafia uma crença antiga, ela perde força, como um software desatualizado sendo substituído por uma versão mais eficiente. A liberdade mental não é um estado permanente, mas uma prática diária. Requer vigilância contra pensamentos herdados e coragem para adotar novas perspectivas. Quando as crenças mudam, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, toda a vida se transforma. O processo é desafiador, mas nenhuma prisão é mais forte do que aquela que a mente não ousa desmontar. O humor não é um acidente do destino, mas um reflexo da interpretação que fazemos dos acontecimentos. Ele revela mais sobre nosso mundo interno do que sobre as circunstâncias externas. Uma mesma situação pode desencadear reações completamente diferentes em pessoas distintas, provando que o poder de resposta sempre reside dentro de nós. Quem compreende isso deixa de ser vítima do acaso para se tornar arquiteto do próprio estado emocional. Emoções intensas como raiva ou frustração funcionam como sinais de alerta, indicando que algo precisa de atenção. O problema surge quando essas emoções assumem o controle, ditando comportamentos que mais tarde geram arrependimento. A inteligência emocional começa com o simples ato de pausar entre o estímulo e a reação. Esse breve espaço é onde mora a liberdade de escolha. Dominar o humor não significa suprimir emoções, mas aprender a navegá-las com sabedoria. Como um capitão que conhece as correntes marítimas, quem desenvolve consciência emocional sabe quando avançar, quando recuar e quando simplesmente manter o curso. Essa maestria transforma tempestades passageiras em oportunidades de crescimento, em vez de crises incapacitantes. Todos enfrentam turbulências emocionais, a diferença está em como respondem a elas. Alguns se deixam arrastar pelo vendaval de pensamentos catastróficos, enquanto outros ancoram-se em perspectivas mais sábias. As emoções são como ondas. Não podemos impedi-las de surgir, mas podemos aprender a surfar sobre elas sem ser engolidos. O primeiro passo para acalmar a tempestade é reconhecer seu caráter temporário. Nenhuma emoção, por mais intensa, dura para sempre. Essa simples compreensão cria um espaço mental para respirar e avaliar. O que essa emoção está tentando me dizer? Muitas vezes, a raiva sinaliza limites ultrapassados, enquanto a tristeza aponta para necessidades não atendidas. Ferramentas como a respiração consciente, a pausa reflexiva e a reavaliação cognitiva funcionam como âncoras em momentos turbulentos. Com prática, é possível transformar reações impulsivas em respostas ponderadas. O verdadeiro poder não está na ausência de tempestades, mas na capacidade de manter o timão firme quando elas chegam. Responder em vez de reagir é a marca registrada da maturidade emocional. Enquanto reações são automáticas e frequentemente arrependidas, respostas são medidas e alinhadas com valores pessoais. Esse espaço de escolha entre o que acontece e como agir é o berço do verdadeiro autocontrole. Desenvolver essa habilidade exige autoconhecimento. Significa mapear gatilhos emocionais,
Reconhecer padrões de comportamento e criar estratégias para momentos de tensão. Por exemplo, saber que determinadas situações causam irritação permite preparar-se antecipadamente, seja alongando o tempo de resposta ou mudando o foco atencional. O autocontrole emocional não é rigidez, mas flexibilidade inteligente. Pessoas emocionalmente hábeis sabem quando ser firmes e quando ceder, quando falar e quando ouvir. Essa dança sutil entre ação e contenção é o que permite navegar relacionamentos e desafios com graça e eficácia, transformando potenciais conflitos em oportunidades de conexão. O dinheiro é um espelho que reflete nossa relação com o autocontrole e os valores pessoais. Para alguns, torna-se um senhor exigente que comanda cada decisão. Para outros, uma ferramenta versátil que constrói liberdade. Essa diferença crucial não está na quantidade disponível, mas na sabedoria com que é administrada. Gastos impulsivos seguidos de arrependimento revelam uma desconexão entre valores declarados e ações reais. Por outro lado, quando cada despesa é alinhada com prioridades conscientes, o dinheiro transforma-se em aliado. O segredo está em perguntar sistematicamente: esse gasto me aproxima da vida que desejo ou apenas satisfaz um desejo momentâneo? A verdadeira prosperidade financeira começa com a compreensão de que cada nota é uma semente. Pode ser plantada em solo fértil, investimentos, usada para construir ferramentas, educação ou consumida imediatamente. A escolha determina se o dinheiro será fonte de ansiedade ou veículo para a realização de sonhos. Governar as finanças é, em última análise, governar a si mesmo. Quantas vezes o dinheiro escorreu pelos dedos sem deixar rastro de satisfação real? Compras por impulso são como doces para a alma. Dão prazer momentâneo, mas depois deixam o gosto amargo do arrependimento. Esse padrão revela uma verdade incômoda. Muitas vezes não compramos coisas, compramos alívio emocional temporário. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é criar um ritual de pausa. Antes de qualquer compra não essencial, pergunte-se: estou adquirindo isso por necessidade ou por emoção? Colocar 24 horas entre o desejo e a compra revela surpresas. Muitos desejos urgentes evaporam com uma noite de sono. Transformar sua relação com o dinheiro começa com essa consciência. Cada real poupado do impulso é um tijolo na construção da sua liberdade financeira. Você já percebeu quantas compras por impulso fez no último mês? Essa reflexão pode ser o início de uma mudança poderosa. Guardar dinheiro não é sobre privação, mas sobre priorização. Imagine cada moeda como uma semente. Plantada hoje, pode se transformar em uma árvore frutífera amanhã. A economia consciente não significa dizer não a tudo, mas dizer sim ao que realmente importa no longo prazo. Crie o hábito de pagar a si mesmo primeiro. Antes de qualquer gasto, separe uma porcentagem para seus objetivos futuros. Comece com pouco, mas seja consistente. Como uma plantação regada diariamente, pequenas quantias regulares crescem exponencialmente com o tempo. Seu eu do futuro agradecerá pelas escolhas conscientes de hoje. Qual é o sonho que você está cultivando com suas economias? Compartilhe aqui embaixo. Às vezes verbalizar nossos objetivos os torna mais reais. Palavras, pensamentos, emoções e finanças não são ilhas isoladas. São partes de um mesmo ecossistema pessoal. Quando um pilar está fraco, os outros compensam, mas a estrutura inteira fica instável. O verdadeiro domínio acontece quando todas as áreas se reforçam mutuamente. Uma mente disciplinada ajuda a controlar impulsos financeiros. Emoções equilibradas melhoram a comunicação. Recursos financeiros bem gerados trazem paz para outras áreas. É como uma sinfonia onde cada instrumento tem seu momento, mas todos trabalham para a mesma música. Você já percebeu como um desequilíbrio em uma área afeta as outras? Conta pra gente nos comentários. Seu insight pode ajudar outros membros da nossa comunidade. Assumir o controle da própria vida exige mais que boas intenções. Requer estratégia clara e disciplina diária. Como um general planejando uma campanha, você precisa conhecer seu território, situação atual, definir objetivos claros, destino, e traçar táticas realistas, plano de ação. A disciplina é a ponte entre saber e fazer. Não é sobre perfeição, mas sobre consistência. Melhor 1% de melhoria diária que promessas grandiosas abandonadas na primeira dificuldade. Cada pequena vitória sobre a procrastinação fortalece o músculo do autocontrole. Eu quero saber, qual é a primeira pequena mudança que você vai implementar hoje? Escreve aí embaixo.
Declarar publicamente aumenta em 80% as chances de cumprir. Cada tropeço carrega em si a semente de um ensinamento valioso. As pessoas que realmente alcançam grandes objetivos não são as que nunca falham, mas as que aprendem a extrair sabedoria de cada queda. O fracasso só se torna derrota quando não é analisado. Faça deste ritual. Após qualquer revés, pergunte: o que isso está me ensinando? Anote 3 lições antes de seguir em frente. Essa simples prática transforma experiências amargas em fertilizante para crescimento. Lembre-se, o carvalho mais forte já foi uma semente que perseverou através de muitas tempestades. Eu me arrisco a dizer que você já superou coisas difíceis no passado. Que tal compartilhar nos comentários uma lição que aprendeu com algum fracasso? Sua história pode inspirar alguém hoje. A transformação pessoal não acontece em discursos motivacionais, mas nos cantos silenciosos da rotina diária. São os micro-hábitos, aquelas ações quase imperceptíveis, que determinam a direção da vida. Escolher água em vez de refrigerante, guardar R$ 10 por dia, respirar antes de responder. Esses pequenos atos são os tijolos da grande mudança. O segredo está na repetição, não na intensidade. Uma única sessão de exercícios não transforma o corpo, mas 5 minutos diários de alongamento mudam a postura em um mês. Da mesma forma, uma palavra consciente por dia pode reconstruir relacionamentos desgastados. O poder está na constância desses gestos aparentemente insignificantes. Qual micro-hábito você pode começar hoje mesmo? Escolha um tão pequeno que pareça ridículo de fácil. Essa será sua vantagem. Quando a ação é mínima, a resistência mental quase desaparece. E com o tempo, esses fios frágeis se transformam em cordas inquebráveis de disciplina. Nenhuma força na natureza é mais transformadora que a persistência paciente. Um rio não questiona se a rocha é muito dura. Simplesmente flui, dia após dia, até esculpir cânions. Da mesma forma, seu progresso não depende de golpes espetaculares, mas da capacidade de continuar quando o entusiasmo inicial passa. Os maiores mestres em qualquer área não são os mais talentosos, mas os que perseveraram quando outros desistiram. Eles entendem que a maestria é filha do tempo e da repetição. Cada dia de prática, cada escolha consciente, por mais comum que pareça, está te esculpindo em uma versão mais forte. Quando a motivação faltar, lembre-se, você não precisa ver todo o caminho, apenas dar o próximo passo. A floresta mais densa é atravessada com passos persistentes, não com corridas esporádicas. O medo nunca desaparece, os corajosos simplesmente aprenderam a dançar com ele. Em vez de tentar eliminá-lo, transforme-o em radar que sinaliza onde está seu próximo crescimento. Aquele frio na barriga antes de uma decisão importante é sinal de que você está prestes a se expandir além dos limites atuais. Os melhores navegadores não esperam o mar ficar calmo. Aprendem a navegar nas tempestades. Da mesma forma, sua jornada de autocontrole incluirá dias de vento contra. Esses não são sinais para desistir, mas oportunidades para fortalecer suas habilidades emocionais. Quando o medo surgir, faça a pergunta mágica: o que eu faria se não tivesse medo? A resposta contém a direção do seu crescimento. O maior impacto do seu crescimento pessoal não está no que você conquista, mas no que inspira nos outros. Quando você domina suas reações, torna-se um farol de serenidade em meio ao caos alheio. Seu exemplo silencioso, a paciência diante da provocação, a disciplina nos pequenos atos, fala mais que 1000 discursos. As crianças observam como você lida com frustrações. Colegas notam sua postura diante de pressões. Até estranhos são impactados por sua capacidade de manter a calma quando todos perdem a cabeça. Esse é o verdadeiro legado. Mostrar, através da própria vida, que o autocontrole é possível. Que tipo de marca você quer deixar nos corações ao seu redor? A beleza dessa escolha é que ela está inteiramente em suas mãos, a cada momento. Este é o momento da decisão irrecusável. Continuar navegando na correnteza dos hábitos antigos ou assumir o leme da própria existência. Nenhum vídeo, livro ou conselho fará a diferença se não houver ação concreta. A sabedoria só ganha vida quando aplicada. Você já possui todas as ferramentas. Os 4 pilares, palavras, mente, emoções e finanças, são como músculos que se fortalecem com o uso. Não espere por segunda-feira, por condições perfeitas ou por uma versão pronta de si mesmo. O palco é aqui, o momento é agora. O convite está feito. Quando você olhar no espelho amanhã, que história seus olhos contarão?
A de quem assistiu a vida passar ou a de quem ousou escrever seu próprio roteiro? A próxima página está em branco, e a caneta está em suas mãos. Se essa mensagem tocou seu coração, deixa um eu aceito desafio nos comentários. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que escolhem ser autoras de suas próprias vidas. E não se esqueça, seu maior projeto é você mesmo.